Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, que é transmitido todo dia, de segunda a sexta, de 5 às 7 da manhã, aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, a partir de Fortaleza, ao lado dos colegas e amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. No comando do som, o Saldanha. E eu inicio, como sempre, agradecendo aqueles que ajudaram a elevar nossa voz nas redes sociais, partilhando o vídeo no YouTube, como o Liberado Barroso, a Fátima Garcia, o Arnaldo de Sá, o Auriclécio Macedo, a Sandra Cabral e o Márcio Pompeu. E eu renovo o apelo para que não só no Facebook, mas também no canal do YouTube, procura lá Luciano Clever, Hora da Notícia, e se inscreve no canal, e assim você está ajudando a ampliar a nossa voz todo dia. A gente arquiva, faz o upload do arquivo do programa no YouTube para servir até de pesquisa, se alguém quiser ver o que é que foi dito, ou então quem não estava acordado na hora poder assistir depois. Bom dia para quem já está no ar, já entrou aqui no Facebook, como Michel Mendonça, o Olavo Souza, o Soares da Retífica e o Wellington Pereira, que vem a ser o radialista lá de Maranguape, que retransmite todo dia na sua web rádio interativa Metro de Maranguape. Bom dia também para o João Ferreira Sobrinho, Paulo Roberto Soares Nobre e Ângelo Texer. Estamos agora aqui só aguardando a rodada de comerciais para entrar no ar a partir das ondas da Rádio Assunção. Como é que tá o som? Melhorou, né, o som? Melhorou, tá top. Melhorou aí, Cabelo Vassoura? Olha, te prepara que o Fortaleza pega esse canal velho pra semana e a chibata vai cantar. Prepara. E eu vou botar os gols aqui, pelo Júlio Sá, de manhã. Prepara aí, galera. É mais sabor da sua mesa. Feijão de calda, a marca do feijão. Pedidos 91 46 42 34. Feijão é de calda. A Hora da Notícia. Em tempo real, você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia. Isso aí quer falar contigo. Quem? Aí. Agora é mais difícil, né? A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Depois do programa. Renato Abreu. 6 horas e 35 minutos, 6h35. Voltamos já com o Luciano Clever. Luciano, hoje tem uma palestra em Fortaleza. Eu vou estar ocupado no horário. Acredito comigo também, escalar o colega Renato Abreu para fazer devida cobertura. Hoje à noite, a partir das 18 horas, no Oásis Atlântico. No Oásis Atlântico, a palestra com o título O Brasil que Saiu das Urnas. Palestra Quem é o Jaiminho? É o Haddad. Tô fora. Vou não. Sexta-feira à noite, André. Sexta-feira é meu lazer. Eu vou perder meu tempo com um poste de um presidiário. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia. Sexta-feira, interessante aí, né? No programa. Espere lá sentado, que em pé cansa, viu? Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia. Eu já queria entrar, viu, André? Falando de... Você falou que o decano estava gagá. Ô, Luciano, antes de você falar do decano, que eu quero ouvir muito Pois sua fala, com muita propriedade, mas eu recebi aqui duas mensagens que eu queria só fazer o registro aqui, da minha querida amiga jornalista Cristiane Salles. Ela está mandando dizer aqui o seguinte, que a bancada federal do Ceará, que é coordenada pelo deputado federal Domingos Neto, do PSD, vai se reunir na próxima segunda-feira, dia 18, com o governador Camilo Santana. O encontro vai reunir os 22 deputados federais do Ceará e os 3 senadores, será segunda-feira, 8h30 da manhã, no Palácio da Abolição. O deputado federal Domingos Neto disse que essa será a primeira reunião entre o governador e a bancada federal, que foi eleita no ano passado. Na pauta do encontro, recursos para o Ceará, emendas parlamentares, reforma da Previdência, securitização da dívida e a divisão dos ROIs. Eu acho muito interessante isso, que a bancada se articule, tendo em vista os mais relevantes interesses do Estado. Recebo também outra mensagem aqui de que hoje vai estar visitando o Ceará a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela vai estar amanhã de hoje e às 11 horas ela vai estar no município de Tianguá, visitando uma empresa local e em seguida vai ter encontro com agricultores, empresários e líderes políticos da região da Serra da Ibiapaba.
Quem vai estar acompanhando a ministra é o senador Tasso Gereissati, senador do PSDB, e o ex-deputado federal Danilo Forte, que é amigo particular da ministra Tereza Cristina. A ministra, ela não vem a Fortaleza, mas ela vem a Tauá e ela vai fazer um périplo por algumas cidades do interior do Nordeste, conhecendo experiências, casos de sucesso da agricultura e do agronegócio do Nordeste. Bom dia para o Márcio Borges de Castro, bom dia também para o doutor Paulo Roberto Soares, o aqui em Orlando Inocêncio, e o Márcio Borges, que está partilhando já o nosso vídeo. Pois bem, era só retomar o que vocês já falaram um pouco, né? E se eu fosse desbocado como filho do Bolsonaro, eu diria que o ministro é um mentiroso quando ele diz que é omissão, né? Não criminalizar homofobia é omissão. Aliás, é a manchete, é o título da matéria da Folha de São Paulo. Não criminalizar a homofobia é omissão, diz decano do STF. É óbvio que há um lobby forte, grande, né? Hoje nós vivemos... E nas redações... Porque há muita gente dessa área, né? Dessa opção, nas redações todas, né? Na Globo e tudo quanto é canto, e nenhum problema em relação a isso daí. Eu só acho problema é quando alguns querem ser mais só por causa da sua opção sexual. Achar que é mais gente, achar que tem mais privilégio, achar que tem mais direito. Obviamente, não pode ter menos direito também, né? É o outro lado, por causa de sua opção sexual. É óbvio que há discriminação, é óbvio que ainda há forte, não só discriminação, mas forte discriminação, e o Brasil tem que realmente trabalhar para evitar essa discriminação. Mas não pode partir para o outro lado, né? Porque se for fazer como querem as associações, né? LGBT, por exemplo, teria que criminalizar a Bíblia. A Bíblia, em várias partes do texto sagrado, criminaliza o ato sexual, criminaliza no aspecto, né, bíblico, sagrado, né? Diz até que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Façam a interpretação que quiserem fazer, mas está lá, não fui eu quem escreveu, né? Está lá na Bíblia, há vários trechos, né? Paulo diz em várias das suas cartas, fala muito abertamente contra isso. Aliás, pela tradição religiosa, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. É o que diz, né? Quem acredita tem que seguir isso daí. E outra coisa, você vai por um lado... Bom dia, Ladislau de Oliveira, bom fim de semana para todos nós. Sandrinha Valéria, bom dia a todos, já na escola e ouvindo vocês no bom e velho fone de ouvido, né? Que ela fica lá, um bocado de gente, ela ouve através do fone de ouvido. Pois bem, mas quando eu disse que é mentira do decano, é porque ele próprio fala contra o que ele está dizendo, né? Ele diz que a Constituição diz que... Não, a Constituição não fala em nada de LGBT, mesmo porque não é papel da Constituição descer a esses detalhes. A Constituição fala de os direitos fundamentais, é óbvio, né? Então, o decano diz que é uma omissão do Congresso. Olha, o Congresso seria omisso se ele jamais tivesse tocado no assunto. Sempre o Congresso se debruçou sobre isso, falou sobre isso, debateu bastante sobre isso e resolveu não aprovar nada sobre isso de discriminação. Então, não há aí uma omissão. É o contrário, senhor ministro. E o senhor é decano. Decano significa o mais velho, portanto, que tem mais experiência, portanto, que tem mais sabedoria. Entende-se, né? Entende-se, né? O nome decano carrega todo esse conceito que eu acabei de falar. Então, o senhor é jurista, né? Renomado, mas também deve saber como é que as leis são feitas e como se dá o debate no Congresso. Então, ele mesmo diz, eu vou ler aqui o que ele diz, tá? Aspas para ele, né? Celso de Mello considerou do Senado, tal. O ministro destacou que um projeto que previa a criminalização da homofobia tramitou no Senado por 2 legislaturas e, sem ser apreciado, chegou a ser arquivado. Ministro, quando se diz que não chegou a ser apreciado, foi uma decisão, não foi uma omissão, foi uma ação. Os senadores resolveram arquivar o processo, resolveram não aprovar esse projeto que criminalizaria os atos de discriminação contra os homossexuais. Por quê?
Porque já existe uma lei, todo o arcabouço jurídico, que criminaliza os atos de discriminação. Pronto. E há uma lei específica, aí sim, nós temos uma lei específica, é a Lei Afonso Arinos, que é a lei contra os crimes de racismo, que vai muito além, é um crime contra a humanidade. O tudo mais já está previsto na Constituição. Portanto, se eu fosse desbocado, volto a dizer, como o Bolsonaro, diria que é mentira do decano afirmar que o Congresso brasileiro foi omisso, se omitiu nesta questão. Ao contrário, não se omitiu. No momento em que ele arquiva, é também uma ação, não é uma omissão. E o decano, como disse... Não votar é uma decisão. É claro, mas o Congresso é isso. Alguém chegou lá, e daí é uma casa que você discute. Um segmento da sociedade, que lá representa os vários segmentos, deveria, pelo menos, representar os vários segmentos da sociedade. Um parlamentar apresentou um projeto neste sentido. E esse projeto foi discutido e não foi adiante, ele foi arquivado. Se foi arquivado, foi por uma decisão de parlamentares que resolveram não levar adiante esse projeto. Se resolveram não levar adiante é porque entenderam que ele não era cabível. Então, não é uma omissão, senhor ministro, é uma ação do Congresso. O senhor pode criticar o Congresso, assim como o Congresso pode criticar o Supremo. Tentou agora até fazer uma CPI. Mas, como disse o seu próximo, isso não pode ser contra as leis também, né? Não pode o Supremo criar leis, como aqui e acolá. Dá de acontecer. Aqui e acolá tem gente aí inventando leis que não estão escritas, né? Como o senhor Barroso na questão do aborto, como o próprio Supremo na questão do casamento gay. Não tinha lei sobre isso, ao contrário. A Constituição, literalmente, e já havia essa discussão quando da feitura da Constituição, literalmente diz que... E hoje está um descompasso entre a decisão do Supremo e a própria Constituição. Enquanto a Constituição não foi emendada, ela vai ficar com esse disparate. Vou usar de novo o termo que o André usou ontem. A Constituição diz literalmente que a família que deve receber proteção do Estado é formada por homem e mulher. Portanto, na hora em que o Supremo, usando de vários outros artifícios e preceitos e direitos, né, da Constituição, e eu concordo com o casamento, com o contrato, né, de pessoas do mesmo sexo. Homoafetiva. Pois é, mas está lá. Mesmo essa união homoafetiva só poderia estar Vem de casal. se a Constituição mudar esta lei que está lá inscrita, dizendo a família protegida que deve receber a proteção do Estado é formada por homem e mulher. Então, a Constituição está em desacordo com o Supremo. Olha só o que eu estou dizendo, né? A Constituição está em desacordo com a decisão unânime porque o Supremo quer fazer médico. Olha, eu queria... E outra coisa, e essa frase, perdão, você vai falar sempre, mas essa frase do Celso de Mello, ninguém nasce mulher, torna-se de mulher. Ninguém nasce homem também. Ninguém nasce homem. Isso é de uma boiolagem. Olha, eu vou dizer uma coisa. Simone de Beauvoir. Eu quero dizer aqui o seguinte, o Luciano, eu fico aqui só admirando, porque o Luciano faz colocações absolutamente procedentes, né? Colocando as questões da forma jurídica correta e tal, mas eu confesso que eu tenho uma forma... Permita, só o que diz a Constituição, que o ministro diz, o trecho da Constituição, é o artigo 5º, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Pronto. Portanto, já está abrangido. Já está. Desculpa. Olha, só para dizer aqui o seguinte. Primeiro, o senhor ministro, ele teve o cuidado de dizer que o Congresso não votou ou arquivou. O caso do aborto estava arquivado há mais de 10 anos. Quando o PT mandou no país, eles não permitiam que nenhuma legislação aprofundasse essa questão do aborto, porque a narrativa esquerdista quer liberar o aborto. O Brasil mudou na eleição passada e agora desarquivaram, inclusive com o projeto do senador do Ceará, o Eduardo Girão. Mas isso é do jogo político. Nenhum movimento pró-vida foi ao Supremo querer que o Supremo resolva essa questão. Ao contrário, quem foi no Supremo querer legislar em cima de uma lei que já existe sobre o aborto foram os grupos abortistas. E encontraram um defensor da causa, que inclusive foi militante da causa, o senhor Luiz Roberto Barroso,
que fez um voto absolutamente estapafúrdio do ponto de vista jurídico, indo além do que anticonstitucional, além do que a Constituição permite, ele não pode fazer isso. O Celso Meloni fez um salamaleque no voto dele, fez média com os grupos LGBT, mas no final das contas ele admitiu o óbvio, não cabe ao Supremo fazer leis, cabe ao Congresso. E mais que isso, não cabe ao Supremo também estabelecer indenizações sem a devida criminalização legal. Porque os grupos lá queriam agora, se o Supremo não criminalizasse, que ele pelo menos estabelecesse o direito à indenização do Estado. Olha que coisa estapafúrdia. Gente, o que está em jogo aí é um jogo de grupos LGBT. E esse jogo é antigo. E sabe por que o Congresso não votou essas questões do jeito que eles querem? Porque eles queriam incluir, inclusive, a criminalização de agentes religiosos, de pastores e padres, que condenam o homossexualismo com base na Bíblia. E isso é uma questão de direito religioso, de liberdade religiosa. O pastor não pode ser criminalizado porque no seu culto, na sua igreja, para os seus, ninguém é obrigado a se filiar a nenhuma igreja. Você é católico ou você segue a orientação de qualquer outra igreja evangélica por livre e espontânea vontade, porque você quer, porque você se identifica. E no culto religioso, tentaram isso, inclusive, criminalizar os pastores. O pastor, como disse bem o Luciano, ele apenas exprime o que está no livro sagrado. É a Bíblia que diz. Mas esses grupos religiosos, a maioria deles são até ateus, muitos deles fazem, inclusive, aqueles atos de agressão a figuras sacras, como o vilipêndio, inclusive de imagens do catolicismo, como já fizeram publicamente. Esses grupos querem ir além. Eles querem um Brasil só do jeito deles, mas eles não vão conseguir esse Brasil assim. O que vai existir e o que deve existir é um respeito. Ninguém pode ser discriminado por isto ou por aquilo, mas também vocês não vão discriminar pastores e padres que nos seus cultos seguem o que diz o mandamento do livro sagrado. Vocês vão ter que aceitar. Vocês não são obrigados a ir para a igreja. Vocês, aliás, nem vão para as igrejas. Mas você querer silenciar padres e pastores é um pouco demais. Esse debate no Congresso foi interditado por ação das bancadas evangélicas, que eles queriam, na prática, era silenciar os padres e os pastores nesse quesito da questão da homossexualidade, que a Bíblia condena. Aí vão brigar com a Bíblia. E o pastor não pode ser punido porque prega o que está no livro sagrado dentro da sua igreja, dentro do seu momento de culto. Isso não é discriminação. Eles queriam imputar aos pastores atos de discriminação. Eles chegaram a isso. Por isso que o projeto andou. Vamos aqui rasgar a fantasia. E o senhor ministro Celso de Mello, em nenhum momento do voto dele, ele fez essa menção de que também tem que ser garantido aos entes religiosos o direito, dentro da sua fé religiosa, de professar o que está escrito explicitamente nos livros sagrados, principalmente na Bíblia, que é o livro das religiões cristãs. Então, isso também nós não podemos aceitar. A sociedade é plural. Nós não podemos aceitar discriminação de nenhum tipo. Agora, quem está na igreja, quem segue o culto evangélico e que acredita naquele mandamento, não pode também ser discriminado. Você já imaginou um jogo de futebol onde a catarse coletiva, o centro chama o juiz de filho daquilo, filho da cura, bicha, não sei o quê, é uma catagem. Você já imaginou um jogador que, porventura, e aqui já aconteceu, inclusive no futebol cearense, tinha um jogador do Fortaleza, um meio campista, que era realmente efeminado, e quando ele pegava na bola, a torcida do Ceará dizia, bicha, bicha. Aí tu já imaginou ele entrar com ação contra o Estado porque se sentiu discriminado? Olha o nível de loucura que ia ficar. E me diga uma coisa, e quem é gordo? Pode ser chamado também de gordo? Corno. Corno. Figura balofa. Você chega para um gordo e vai, barriga de soro azedo. Barriga de melancia. Tampa de cacimbão. Corno. Vai, cornudo. Aí tu já pensou o nível... Aí tome ação indenizatória do Estado. Que maluquice é isso? Já existe o preceito legal da discriminação. O que esses grupos querem? Ele se esmerou em algumas frases. Criar um país só deles, não é? Ele se esmerou em algumas frases. Deixa eu dar um bom dia para o Verônica Felizola, o Auriclésio Macedo, o João Lima, Catarina Soares, o Flávio Cavalcante,
A doutora Ana Maria Gurgel, bom dia, amados jornalistas. Agora me deixa uma pergunta ao decano Celso de Mello. Como fica o Outubro Rosa e o Novembro Azul? Será que ele também vai fazer alguma crítica a respeito da propaganda governamental? Bom dia para o Fernando Júnior, está espetacular o programa. Jane Azeredo, que a segunda-feira amanheça com boas notícias, bom final de semana. Dona Fátima Garcia, muito bem. Renato, parabéns. Pois bem, olha aqui a frase que o ministro diz, que está se referindo à doutora Ana Maria Gurgel. A visão do mundo, segundo ele, já começa assim. Em razão do voto que vou proferir, eu serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias rejeitam o pensamento crítico. Ao contrário, nós estamos também aqui fazendo crítica, né? Então, não tem essa sombria, como o senhor falou. Mas vamos para frente. A visão de mundo, olha só, aqui é aspas, frase dele. A visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas devem determinar papéis sociais. Senhor ministro, tenha vergonha. Procura se informar. Não deve ter sido o senhor que colocou isso aqui. Visão de mundo artificialmente construída, de que homens têm papéis diferentes de acordo com a biologia. Daqui a pouco o senhor vai dizer também que é uma visão de mundo artificialmente construída a crença em Deus. Olha só, a visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída não é artificialmente, caramba, é socialmente construída. Na verdade, a sociedade, hoje nós estamos nessa evolução baseada nisso que eu chamo de preconceitos. A sociedade foi aprendendo. Aí você vai dizer, olha, aquilo dali faz mal, porque ela já entendeu que um dia fez aquilo dali e aprendeu que faz mal. Então não é um preconceito, é conhecimento. A sociedade foi se construindo desde o início, aqui como diz o Auriclésio, né? Deus construiu, colocou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Então ele vai dizer, meninos vestem azul, para exemplificar, né? E meninas vestem rosa. Ele está dizendo isso para fazer uma crítica. Hoje ele estava assim, estava azedo. É crítica no executivo, é crítica no legislativo. Pois bem, quando se fala em outubro rosa, em novembro azul, não é a mesma coisa. Porque são clichês que a gente foi construindo. Tem nada de artificial. É o contrário. Diga assim, foi socialmente construído. Socialmente foi construído que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E isso chegou à publicidade oficial nas campanhas de saúde do Outubro Rosa e do Novembro Azul, senhor ministro. Não tem nada disso de discriminatório. É discriminação porque, assim, um é um homem e o outro é mulher. Para frente. O ministro, inclusive, foi além de ter esse cuidado aí, que muitas vezes quem escreve esses textos são os assessores do ministro. Né? Aqui foi um viado que escreveu. E ele devia ter corrigido, porque quando ele quis tocar, possivelmente. Não, isso é uma redação. Olha a redação. Não, porque a terminologia é de militância gay. Olha o que ele vai dizer. Essa visão do mundo impõe aos integrantes da comunidade LGBT inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais. Quer dizer, menino veste azul, menina rosa, vai criar um problema, liberdade fundamental, submetendo tais pessoas, olha, lá vem a terminologia militância gay, submetendo tais pessoas a padrão heteronormativo incompatível. Olha só, ele está dizendo que o padrão heteronormativo é incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática. Isso é tirada das cartilhas de gays, de militância gay. Diz assim, qual é o objetivo da militância? Acabar com a heteronormatividade. Traduzindo, o que é isso daí? Perdão. É que uma pessoa hétero não deve ser considerada normal. Porque não tem mais negócio de, o normal é ser hétero. Daqui a pouco vão dizer que o normal é não ser hétero. É porque a seria um absurdo. É porque a narrativa gay, ela usa, inclusive, uma terminologia que eu converso muito com o André, e há muito tempo que eu converso com isso. E eu quero dizer aqui de antemão que eu convivo com homossexuais há muito tempo, inclusive dentro da universidade, né? Com todo respeito com eles. E eles nem gostam desse tipo dessas bandeiras hasteadas. Eles nem gostam. Porque os homossexuais... Eu não gosto da bandeira hasteada, né? Mas... Não, eles gostam. Eles querem ser felizes. Eles não gostam disso, não. Porque eles criou a narrativa mentirosa que o mundo é gay. Essa coisa de agressão, de agressividade.
Não, eu você sei... Uma coisa de que Deus é gay. Não, né? eu sei, porque convivi com muitos deles, e às vezes até me encontro com alguns ainda, que a vida vai nos separando, que uns vão trabalhar por um lado, a gente vai... E eu sei da enorme dificuldade de ser gay. Porque a primeira é a própria assumir a condição, já é um drama. Segundo, a questão da família, é outro drama. Segundo, a questão da sociedade, eu percebo isso. Por isso que eu não discrimino, não. Agora, não pode ser também para o outro lado da forma como estão querendo fazer. Esse voto desse ministro, ele fez todo esse salamelé, que é fazer média com o LGBT, para depois chegar ao ponto crucial, que a lei não permite que o Supremo legisle. Ele foi desonesto, inclusive, com as palavras da ministra Damares. Porque na hora que ele citou meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ele era para ter colocado, para ser honesto intelectualmente, já que ele é um decano da corte, portanto, o mais sábio, pelo menos em tese, ele era para ter colocado que a ministra fez referência a questões que envolvem crianças. Ninguém está querendo aqui impor o padrão de que o sujeito, depois de 18, 19 anos, que se descobre homossexual, ele vai ter que vestir azul. Ele veste rosa, ele veste arco-íris, ele veste o que ele quiser. O que nós não podemos aceitar é a doutrinação de criança. E foi isso que falou a ministra. O resto é deturpação mentirosa do que disse ela. O que ela disse é que as nossas crianças não podem ser manipuladas ideologicamente pela ideologia de gênero, por professores inescrupulosos dentro das escolas, que elas não têm maturidade para isso. Foi isso que ela disse, e está correto. Ninguém está aqui discutindo se, depois da maturidade, alguém se reconhece no papel social homossexual, da sua afetividade, que vá viver sua vida e vá ser feliz. Mas com as crianças, não. Eu duvido que o ministro Celso de Mello, quando ele tiver um neto, deve ter, ou tiver um segundo, ele queira que o neto dele vá se vestir de menino e brincar de boneca. Eu duvido. O neto dele que nasce menino. Eu duvido. Agora, depois, não tem coisa na vida. Se o menino se revelar com outras tendências, aí a própria família vai amá-lo. É claro. Um pai ama um filho. Esse povo é todo louco. Eles querem criar um nós contra eles. Não existe isso. A sociedade precisa ser educada para que a gente conviva com irmandade nisso. Agora, vocês não podem querer empurrar isso para crianças. E nem querer agora criar a sociedade, o culto agora do processo e da indenização. Porque alguém disse, ei, baitola, o Estado agora vai me pagar por isso. Isso não existe. Porque se for por aí, como bem disse o Luciano, a sociedade protege todos contra a discriminação. O negro tem até uma lei específica, por uma questão até histórica. Eles foram escravizados. É uma outra questão. Os gordos, os carecas, tem uma série de questões. Nós não podemos fazer uma sociedade à base dessa questão de querer ganhar dinheiro do Estado. É isso que estava no âmago disso. É uma cretinice, essa pretensão desse grupo LGBT e desse partido, desse PPS. Você quer resumir a causa de transformação da sociedade, uma sociedade mais fraterna, a ações indenizatórias contra o Estado para ganhar dinheiro. Levou isso para o lado do econômico. Isso é ridículo. Eu acho que o ministro diminui a causa. Mudou o redator dos seus votos, né? Eu acho que tinha na sua equipe algum gay que disse, não, esse voto aqui é comigo, né? E ele vai dizendo que vai ser colocado no índex, né? Que é uma lista de pessoas, né? Mal afamadas, porque está fazendo esse voto, no índice dos intolerantes, né? Mas ele deveria também fazer uma crítica ao autoritarismo do que pede esta ação. Olha o que o Renato já falou sobre isso, mas eu quero reforçar. A ação pede que o Supremo reconheça a obrigatoriedade constitucional de tornar crime a discriminação contra LGBTs. Olha, como a Constituição fala em discriminação contra direitos fundamentais, não poderia ser só dos LGBTs, certo? Então, muito mais gente aí é discriminada. O pobre é discriminado, né? Então, devia ter, assim, chamar o cabo de pobre devia ser também uma discriminação que é contra os seus direitos fundamentais. E eu vejo no Caco Antibes, né? Tem o rua pobre, né? Ele diz que o STF fixe um prazo para o Congresso legislar. Olha que coisa mais autoritária. Olha o autoritarismo desse pessoal. Que o STF fixe um prazo. Isso é completamente anticonstitucional. Que o STF crie um entendimento temporário de que a homofobia é análoga ao crime de racismo.
está pedindo que o STF pule a lei, passe por cima da lei. Então, isso sim é autoritarismo. Quando você quer que a lei, que não se cumpra a lei, ou que você legisle aqui no caso do STF para te favorecer. Isso sim é autoritarismo. É isso aí, não pode, a lei é simples, vamos seguir a lei e deixa o Congresso debater. Deixa o Congresso debater. Os grupos LGBT. E aí não tem que ser uma disputa, tem que ser uma conquista, uma formulação. Sabe por que esse negócio não deu certo até hoje no Congresso? Porque os grupos LGBT queriam usar a legislação para criminalizar os religiosos. Vamos rasgar aqui a fantasia, vamos botar os pingos nos is. Eles queriam manietar as igrejas, queriam impedir os religiosos de citarem os versículos da Bíblia, que estão lá na Bíblia. Não foram os padres que inventaram, nem os pastores. A Bíblia é um livro de mais de 2000 anos. No fundo, estes movimentos, e quando eu digo os movimentos, não são os homossexuais, que muitas vezes têm horror a esses xiitas LGBTs, nem participam deles. Mas os tais líderes dessas entidades, eles queriam, na prática, era tentar criminalizar os religiosos. Por isso que isso não avançou, porque teve a reação da bancada evangélica, que em boa hora reagiu em nome da sociedade. Porque nós não podemos sair de uma discriminação para outra, que é o que eles queriam. Porque estavam se sentindo discriminados, vamos agora atacar, criminalizar os pastores e os padres das igrejas, porque citam versículos da Bíblia que condenam o homossexualismo. Está na Bíblia. Não é por aí. A discussão não é por aí. Aliás, essa discussão sobre o homossexualismo dentro, por exemplo, da Igreja Católica, é uma coisa que já está nos seminários. O próprio Papa já disse que tem que acolher. Todos são filhos de Deus. Acolher não é endossar, nem chancelar, mas respeitar a individualidade das pessoas. Mas você não vai resolver esse problema na sociedade nesse cabo de guerra de nós contra eles, que infelizmente é o que pretendiam nessa ação, ou o que pretendem, mas eles não vão conseguir, essas entidades LGBT com a chancela desse partido. Eu não sei por que o PPS está chancelando esse negócio aí. Eu pensei, isso está muito mais a cara do PCdoB, do PSOL. Beleza. Eu não entendi porque o PPS está por trás disso. Mudar a pauta, né? Bom, só para terminar, porque você falou a palavra acolher, e a igreja tem que acolher, e tem que acolher o pecador. Não pode acolher o pecado. Na verdade, Jesus veio para os pecadores. Ele diz que o médico vem para os doentes. Mas jamais ele deixou de apontar os pecados. E a gente fala assim, não tem essa ênfase também, porque às vezes alguns fundamentalistas, e aí agora vou dar razão ao ministro, alguns fundamentalistas veem nas palavras de Paulo apenas algo contra os homossexuais. Na verdade, quando Paulo fala, ele dá uma lista lá. Dá uma lista de pecados que entre eles está o homossexualismo. Mas, por exemplo, o marido infiel, né, que é o adúltero, ou a mulher. Então ele diz que estes daí não herdarão o reino dos céus. É bom que a gente atente, que às vezes dá uma ênfase no homossexualismo, às vezes até por problemas do próprio pastor. Estou colocando agora outro lado, tá, Renato? Que às vezes também tem nesses fundamentalismos, né? Alguém que desce o cacete nos homossexuais e esquecem, por exemplo, né, que ladrão, né? Os ladrões também não herdarão o reino dos céus. E às vezes tem um pastor ladrão descendo o cacete nos homossexuais e esquece o seu Mas aí crime. cabem as congregações conter esses ímpetos, e não a uma lei que queira... Não pode ter essa uma lei. Não, você tem que ter a liberdade religiosa. A liberdade religiosa. Aliás, é consagrado na Constituição a liberdade. Ninguém pode ser discriminado nem por raça, nem por credo, nem por culto religioso, nem por opção sexual, nada. Inclusive o credo religioso. A liberdade religiosa é um dos pilares consagrados na Constituição. Este país é um país livre. Ninguém é obrigado a seguir religião nenhuma. Mas quem está numa religião, quem está num determinado templo, seja católico, protestante, seja o que for, ele está ali porque quer. É uma opção que faz. E não podem esses grupos quererem censurar padres, nem bispos, nem pastores. E foi o que eles pretendiam, não é? Com esse tipo de ação. Isso não é acolhido pela lei e o Supremo não pode dar guarida a isso. Não pode. É isso aí. 7h07. O antagonista noticia, ainda a respeito do caso do Bebiano. Ficou aqui do antagonista. Já falando bastante, mas quero ouvir o Luciano. A voz do presidente, você viu isso aqui? Não, diga aí. O general Augusto Heleno foi escalado pelo
núcleo militar para convencer Jair Bolsonaro a domesticar o seu pitbull. O Mourão falou. O Mourão tá ótimo. Virei fã do Mourão. Eu adorei o Mourão. Nessa crise, o Mourão tá matando a pau. Bem-vindo ao clube. E o Mourão disse que o presidente tem que dar um jeito na rapaziada. Dá uma voz unida, né, voz rapaziada? A Eliana Cantanhede diz assim... Só o Mourão porque fala a linguagem militar que o Bolsonaro entende, né? Diz assim, só uma pessoa tem coragem, legitimidade, respeito e jeito para alertar o presidente contra o excesso de poder dos filhos e para o excesso de problemas que eles estão jogando no colo do pai. Esta pessoa é o Heleno. Os militares reconhecem a ele, a quem cabe dizer verdades difíceis a Bolsonaro. Hoje, mais cedo, Luciano, você deve ter ouvido, eu disse o seguinte: o presidente não pode misturar a relação familiar com a relação institucional. Ele é o presidente da República, o Brasil tem problemas a serem enfrentados, e ele é o presidente que tem que liderar, foi eleito para ir. Ele reúne o filho dele para conversar em família nos domingos, num churrasco, numa peixada, é problema dele. O trato diário do governo não é para essa relação familiar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Brincando, quer dizer que pai é pai e presidente é presidente. Nesse momento, né, em que haveria notícias boas para o governo, as bolsas estão eufóricas, né, que é a apresentação da Previdência, onde o momento em que o governo precisa aprovar, precisa de votos. Como é que se vai criar uma crise, levar para o colo do presidente, levar para o Planalto uma crise menor, que era essa questão das laranjas lá do PSL. Tudo por causa da inabilidade, da falta de maturidade do filho e o pai que também não soube administrar. Sobre isso, hoje tem um editorial do Estadão maravilhoso, cujo título já diz tudo: Filhocracia. Eu quero pedir permissão só para ler o último parágrafo. Ele diz assim: um governo que tem mais de 40 dias parece precocemente envelhecido. Os filhos estão envelhecendo o governo, né? Consumido por lutas internas, como num reality show. É o BBB do Planalto, né? Podem ser acompanhadas ao vivo pelas redes sociais. Jair não é bom pai. Não soube ensinar a seus filhos os limites de comportamento que devem respeitar. E os meninos não são bons filhos. Não percebem que, agindo trefegamente, podem comprometer a presidência do pai. Se a família tivesse lido Kant, saberia que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O que ele está dizendo é que Bolsonaro não soube educar os filhos, que os filhos são mal educados e são aquilo, além de descortesia, além de inabilidade política, foi uma grande falta de educação do Bolsonaro, filho, o vereador do Rio, fazer daquela forma contra o Bebiano, porque Bebiano, se fosse uma coisa dos laranjas, Bebiano não é o primeiro da fila, e ele está sendo o primeiro da fila porque houve um desentendimento entre ele e o filho de Bolsonaro. Então não deve levar as questões particulares, familiares, para dentro do Planalto. Alguém disse isso, né? Essas questões familiares ficam no Palácio do Alvorada, jamais no Palácio do Planalto. Aí eu acho, agora eu só discordo desse viés inquisitório do Estadão, quando ele crava que o Bolsonaro não foi um bom pai. Quem é que pode dizer isso? E que o fulano não é um bom filho? Não, eu sou pai. Assim, as ações, né? É muito complexo sobre ser pai. Eu sou pai e às vezes me questiono se eu fui um bom pai, onde eu errei. Claro que eu errei. Nenhum pai comete só acertos. É impossível. Quem é pai sabe. Criar um filho é um negócio muito complexo, principalmente no mundo de hoje. E eu que criei filhos, tendo que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, como ainda hoje trabalho, para sustentar. Então, às vezes longe de casa, às vezes correndo de um emprego para pegar minha filha no colégio, só para passar 15 minutos com ela e levar para casa, para sentir o cheiro dela, para ficar perto dela, para dar um abraço nela. Porque a correria a gente não pôde conviver com o pai. Então, essa história de dizer, só discordo dessa coisa. Não é um bom pai. Quem pode afirmar isso? Não é um bom filho. Não se pode afirmar. O presidente tem que separar as coisas aí, ponto. Porque a institucionalidade da presidência que ele ganhou por sufrágio e maioria e desejo do povo é uma coisa. E o povo quer que ele governe, e que governe bem. E a gente quer que o presidente leve o Brasil para as reformas que o Brasil precisa. Ele tem que resolver o problema dele com seus filhos. Agora, me tocou essa história, não é bom pai, não concordo com isso não, porque ser pai é complexo. Eu, por exemplo, me considero um bom pai em um bocado de coisa. E muitas vezes eu mesmo, no meu senso aqui, diz, eu errei um bocado de coisas também. Nenhum pai só comete
acertos na criação de seus filhos. Agora o antagonista. Só terminando, porque aí vai um pouco além, porque ele é pai, não só no sentido biológico, no sentido da família. Ele é pai político também, certo? Então ele entrou na política, o Bolsonaro, e os seus filhos, os três, são políticos. Então ele é pai também, essa paternidade política. E como político, os meninos foram muito mal educados, porque não pode fazer o que o rapaz fez. E aí está na hora de acabar com isso. Porque senão o governo vai pro ar. Duas notícias. Tem que dar uma ordem duas rapaziada, como disse o duas Mourão. notícias. O antagonista especula que o Bebiano pode tornar público os áudios que trocou essa semana com o Bolsonaro. E aí é mais lenda. É o que eu falei. Ele falou sim com o Bolsonaro. Falou. Né? Não falou E que o naquela Bebiano torne questão. público. Não falou naquela questão bota de os áudios. pode não estar ao vivo o tempo todo, como ele tá, mas se falou via WhatsApp, que as redes sociais que o menino domina, é claro que conversou. E conversaram. Mas aí eu vou dizer uma coisa também. Aí esse Bebiano, se fizer isso, vai se revelar um tremendo de um O cafajeste. Bolsonaro não chamou ele de mentiroso? O Bolsonaro não chamou ele de mentiroso. Sim, mas o Bolsonaro. O Bolsonaro analisou. O perfil do Bolsonaro Aí, retweetou. André, tu vai se vingar. Sim. Você apoiou o cara. Você era íntimo do cara. Sim. Claro que conversaram alguma coisa. Aí você, nesse momento, vai se vingar e vai jogar em risco toda uma institucionalidade por uma questão particular sua. Isso é cafajestado. Se ele fizer isso, para mim, me perdoe, mas é assim, olha, veja bem. Ele chega e diz que conversou com o Bolsonaro. Sim. Aí o filho do Bolsonaro. Vamos ver o Veja bem, contexto. veja Vamos ver bem. o contexto. O Bolsonaro, o cara. quer segurar no carro Não. em cima de pó e pé. Como é que começou? Não, Como é, abandonou o carro. como é que começou a história? O Globo diz, olha, como é que é, se continua ministro ou não? Eu disse, não, olha, eu conversei esse dia 3 vezes com o presidente. Nenhuma delas ele me falou que me ia retirar, me pediu para sair, né, embora desse indícios. Aí o filho, o Carlos, né? O Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, disse que é mentira, que ele não falou. Aí o Twitter do Bolsonaro, seja quem for, tá o nome dele, Esse é o ponto ele mais retirou, o Bolsonaro retuita a palavra mentira do filho. Então, eu que estou sendo chamado de mentiroso, eu vou dizer, em defesa minha, da minha ética, da minha reputação, eu vou dizer, falei sim, está aqui o que eu falei com ele, está aqui, assim como quem cometeu a antiética, quem foi antiético primeiro aí, foi o Bolsonaro filho, ao divulgar o áudio. Então, quem divulgou o áudio está errado. Aí o que cabe ao Bebiano? Olha, você quer me tirar, quer me jogar na fogueira, aos leões, né? A expressão dele, quer me jogar aos leões, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho uma reputação, eu tenho também uma família. Eu me lembro do pai. O que dirá o meu filho dizer que eu sou um mentiroso? Aí eu coloco também. Não, você pode até me demitir, mas que falou comigo, falou, e está aqui o áudio, a prova. Então, é uma prova que eu você falei. que tá fazendo uma Chantagem, pega o carro. Você já achou que ele alguma inconfidência, Inconfidência. né? Não, ele vai provar que realmente falou com o Aí, Bolsonaro. tudo bem. Claro, é isso aí. Você é contra isso aí? Não, porque eu entendi, como você falou, Sim. que ele estava querendo revelar alguns áudios clandestinos. O áudio que da ele tinha. conversa. O áudio da bom. conversa. Não é alguma coisa. Não. Porque ao longo da campanha eles conversaram tanta coisa, é normal. O áudio da conversa, Ah, rapaz. tudo O áudio da Eu conversa. pensei que ele estava querendo fazer uma espécie de uma chantagem. com o Não, presidente. os áudios da Se me conversa. tirar, eu vou Se eu descer tirar, eu com vou essa- usar Não, aquele usar áudio da ali. Aí, conversa. vai ser Sim, cafajestado. e mudando aqui a pauta, porra louquice dentro do PSL continua. Agora vem aquela deputada Joyce, né, a Joyce Hoffmann, e diz que ela que vai... Hoffmann. E ela diz que ela que vai controlar o dinheiro do PSL mulher. Não, o problema aí, eu fico com a Janaína Pascoal ontem. Foi muito. Que tá discreta, Não, que tá na muito brilhante. tela. Ela disse o seguinte. Discreta. Ela disse o seguinte. ó, Renato. sabe o que é que a Janaína disse? Não, perdão. Eu estava pensando que fosse a Joyce. Não, a a Janaína Janaína Pascoal. A Janaína não disse o queria. seguinte, ó, ontem ela foi ouvida por A Joyce é o uma rádio contrário. de São Paulo, parece que foi a Jovem Pan, e ela disse, olha, essas questões aí desse negócio de cota de mulher, isso já devia ter sido objeto, e ela sugeriu inclusive, que a Procuradoria Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral faça uma devassa nisso. Porque esse negócio de usar a mulher para ser candidata por conta daquela lei cretina que obriga os partidos a botar 30% de cota, só gerou isso. E está em todos os partidos. Esses 30% de cota também corresponde a 30% da grana. Da grana. Isso está em todos os partidos. O 30%. Ainda tem 30% da grana, ainda Como é que você vai incentivar Pois se não dá dinheiro? se não dá Então dinheiro. a lei obriga que 30% do fundo seja destinado para candidaturas femininas. Aí você cria essas coisas. Agora, uma novidade, Todos Renato. os partidos fizeram isso. Quer dizer, aí a Joyce decidiu. Não adianta querer pegar alguém para Cristo.
Se a gente sabe que é uma coisa disseminada. A gente precisa aperfeiçoar esse sistema para as próximas eleições. Sobre isso, a Folha de São Paulo hoje traz uma matéria, mas antes de eu falar dessa matéria, porque o título é assim: potenciais laranjas levaram 15 milhões de recursos públicos de 14 partidos. Olha aí. Certo? Vou já falar sobre essa matéria. Mas a novidade é que a Folha de São Paulo quis, Não é só o PSL. e a Folha de São Paulo insiste, mesmo depois da nota do Bebiano, dizendo que nos últimos dias pegaram dinheiro e jogaram lá na Paixão, Lourdes, lá em Pernambuco. O Bebiano diz, aí tem que averiguar, está na nota dele, que durante o período eleitoral, durante todo o tempo do partido, e quando vai recebendo dinheiro, é destinado um fundo de 5% para incentivar a mulher na política. E segundo a orientação, esse dinheiro não poderia ser usado para questões eleitorais. Aí já no finalzinho da campanha, o STF decide que pode sim ser retirado, ser usado, ser destinado para campanhas eleitorais. E foi exatamente nesta data, até ele diz, tem que checar, só a Folha checar, a Folha tem como checar. Exatamente nesta data da determinação do STF, o dinheiro, não do fundo partidário, mas esse dinheiro de 5%, que ao longo da vida do partido, poderiam, para incentivar a participação feminina na política, poderiam ser utilizados sim na campanha. E a partir desta data que definiu, que tomou essa decisão, o dinheiro foi. Portanto, segundo o Bebiano, não seria dinheiro do fundo partidário eleitoral, mas sim um outro fundo destinado para as mulheres. Também tem que checar. Pois bem, hoje traz a Folha de São Paulo. Potenciais laranjas levaram 15 milhões de recursos públicos de 14 partidos. Candidatas receberam verbas vultosas e votações pífias, como no caso do PSL, revelado pela Folha. Tem que ter o PSL. Mas são 14 partidos. Devia dar o nome dos partidos. Não, e dá sim. Faz um ranking. Candidatos por partida. PROS, PRB, PR, PSD. Vamos lá. PROS, 12. PRB, 9. PR, 7. PSD, 4. MDB, 4. DEM, 2. PP, 2. PPS, 2. Democrata, 2. PSL, 1. Olha aí. Cadê o PTB, 1. Cadê o PT? PSC, 1. PSDB, 1. Podemos, 1. Então, esse ranking é assim, é porque receberam... Qual é o ranking aqui? Candidatos com menos de 1.000 votos que receberam mais de 100 mil de fundos eleitorais. Foi esse ranking, né? Poucos votos, recebeu mais de 100 mil. 53 candidatos, 49 mulheres e 4 homens. A maioria aqui, aí lá vem Sandra Mendes, com 491 votos, ela é do PRB da Paraíba, a Gil Cias, e tem aqui no ranking, tem a Débora Ribeiro, que é alvo aí da matéria do Jornal Povo, teria recebido. Aí dá até o valor por voto, né? Quanto foi que o voto de cada um. 1 milhão, a Sandra Mendes era o correspondente, um voto correspondeu a R$1 milhão, porque ele faz essa brincadeira, divide a quantidade de votos e se divide pela grana que recebeu. Então a Sandra Mendes seria como se fosse 1 milhão por cada voto que ela recebeu. E a menor seria a Adriana Moura, lá do Amazonas, que seria R$4.320 por votos. Então, isso é uma coisa disseminada. Enfim, a Folha, que fazia só, foi o PSL lá em Minas Gerais, depois o PSL no Pernambuco, e aí o povo trouxe o PROS aqui, e na verdade 14 partidos, pelo menos aqui na matéria da Folha, foram flagrados nessa coisa que se chama de laranja de dinheiro para mulheres, para se candidatar, e naquela cota para a participação da mulher na política. Pois é, então isso precisa se refazer essa legislação, porque o que acontece, André, é que esse dinheiro do fundo, ele é gerenciado pelo Diretório Nacional dos Partidos. Sem critério. Sem critério nenhum. Sem critério. Qual é a Por lógica? exemplo, aqui em Fortaleza, o pessoal do PT roubou a Luiziane, por razões óbvias, porque ela tinha um potencial eleitoral. Deu certo. Ela Mas tem que ter critério. Mas não tem critério nenhum. Mas tem que ter. Os partidos pertencem aos caciques. Você entra no partido, passei muitas vezes puxa de canhão. Vamos falar em critério. Tem critério. A Folha divulgou a ata, Tem critério. porque o Bebiano disse que, olha, o dinheiro sai da Executiva Nacional, mas quem decide é lá estadual, que é quem forma a chapa, é quem manda o dinheiro. Pois é, eu nem sempre. Na ata, a Folha publica a ata para desmentir, tentar desmentir o Bebiano, quando a ata diz que seria para a Executiva Nacional, tal, etc. Mas o que ele está dizendo é assim, que a definição, aí coloca os critérios. Por exemplo, vai mais dinheiro para quem está tentando se reeleger, porque teria mais condições de botar mais gente no Congresso.
Então, ele, nessa própria ata que Aumentar a bancada, determina, exatamente. aí cita lá, você falou que não tinha critério, cita lá vários critérios de como esse dinheiro poderia Critérios ser. internos, não, tá na Internos, lei. do partido. Do partido. É do partido que define. Está na lei, não. Se o partido quiser, eu não coloco critério nenhum, não. Eu vou dar dinheiro Não aqui pro se Renato, pode esquecer eu vou que dar é dinheiro aqui. público, É rapaz. dinheiro É público. dinheiro público. Mas a lei é assim, Não entra na minha é cabeça. para o partido. Não entra na minha... Mas a lei só diz que o dinheiro, É para o partido. depois o partido tem que prestar É conta. O partido tem autonomia, assim, aí depois que o partido gasta, tem que prestar conta ao TSE. Não É entra por na isso que minha essa história do cabeça. Moro, só terminando, o Moro dizendo, não, o Bolsonaro me deu carta branca, que é até estranho esse termo, né? Pediu, na verdade, para investigar, para profundamente isso daí. Mas antes dessa investigação do Moro, tem que passar pelo TSE. Porque é o TSE que recebe a prestação de contas, né, desse dinheiro que foi gasto na campanha. Não entra na minha cabeça que uma candidatura à Câmara Federal receba mais investimento partidário do que uma candidatura ao governo do Estado. Tivemos isso aqui no Ceará. A candidatura da Luiziane recebeu mais dinheiro do que a Meu candidatura amigo, do a Camilo. Bolsa lá de Pernambuco recebeu mais dinheiro do que o Bolsonaro. Aqui no Ceará, uma candidata a deputada federal recebeu mais... Uma candidata a deputada federal recebeu mais dinheiro do que o Girão, que foi candidato ao Senado. Isso está errado. Não, mas não. A candidata São do PT, partidos Luiziane diferentes. Lins, recebeu um bom dinheiro do fundo partidário, porque ela tinha o poder, mas não foi mais do que Foi, recebeu o Camilo. foi. Não, mas olha, só em questão de critério. Por exemplo, Do PT foi. não, veja bem, eu se fosse partido, eu fosse do Eu PT. não estou dizendo, estou afirmando. Se eu fosse do PT, não, o Camilo. Então você está afirmando? O Camilo, a campanha do Não, vamos analisar, separar vamos. o dinheiro do PT e o dinheiro da Eu coligação. estou falando da... Teve dinheiro até na campanha do Eu Camilo. estou falando do dinheiro Da partidário. ó. Luiziane, Dinheiro foi partidário. proporcional, pode nem comparar. Mas recebeu mais dinheiro do PT Não. nacional do que o Se eu Camilo. fosse o dono do PT, ok? Sim. Dono do PT no Ceará. E vejo o Camilo está eleito. O Camilo não tem oposição. O Camilo tinha candidato à Eleição oposição. partida. Então ele não precisa realmente de toda essa grana. Nós precisamos botar gente no Congresso Nacional. Por quê? Por quê? Eu estou falando de dinheiro. Então vamos falar claramente. O que é que determina a quantidade de recursos para os partidos? Bancada Federal. A bancada no Congresso Nacional. Então, eu, dono do partido, vou investir sempre, eu posso até dizer que está errado, tá? Eu vou investir, eu acho um absurdo isso, né? Eu vou investir no deputado federal. Eu acho que tinha que investir nos deputados estaduais, nos vereadores, mas como a lei diz que quem determina a quantidade de recursos para o partido é a bancada nacional, é deputados federais, então eu, dono de partido, vou dizer assim, eu vou investir mais aqui no Renato, que é deputado federal, do que no César Luiz, que é só o governador e vai estar eleito. E está eleito. O Camilo estava eleito, não tinha oposição. Sim, Luciano, né? mas é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é contra a lei, não. Eu estou dizendo que eu não concordo com esses critérios, ou com a falta de critérios. E da forma que eu citei o PT... Não, mas você tem um critério. Eu acabei de critério falar. é não ser critério. Não. O critério é o seguinte. O partido, Não, qual é o critério? O partido tem o objetivo, e o partido ele também tem suas estratégias e táticas eleitorais. O que é interessante para o PT? Nós temos que ter uma grande bancada. Qual é o principal objetivo do partido? É eleger o Camilo ou aumentar a sua bancada nacional? Quando eu estou falando de PT nacional. É óbvio que é aumentar a bancada nacional, mesmo porque não havia o menor perigo do Camilo perder essas eleições, certo? Então, eu vou priorizar aqui os meus puxadores de votos. E deu certo. O PT elegeu 4 deputados federais quando ninguém imaginava mais. Foi a maior mais. bancada federal, o PT, a estratégia do PT foi correta. Foi correto. Corretíssimo. Então, em termos de estratégia, de tática eleitoral, está correto. Correto. Olha aqui. Eu posso até não concordar com a legislação que diga, aí sim, a crítica à legislação. Eu acho que para determinar a quantidade de recursos, devia contar quantos vereadores tem, quantos deputados estaduais tem, quantos federais, quantos senadores e quantos governadores. Mas, lamentavelmente, aí sim, a crítica é o critério da lei. A lei diz que a quantidade de recursos para cada um proporcional é de acordo com a sua representação no Congresso Nacional. Pois é, até que o PROS aqui usou a estratégia errada, porque poderia ter eleito mais deputados federais do que só o capitão Wagner. Você entrou só fogo do Wagner, o Wagner foi mais votado, mas poderia ter eleito outro deputado. Mas só assim ele elegeu o outro também, né? Sim, mas poderia ter sido. Não, o PROS não. Essa candidata que o Jornal O Povo trouxe recebeu mais dinheiro do que o Wagner. Não, mas aí no caso, aí volta para outra lei. É obrigado a 30%. Olha, deixa eu só dizer, não, aqui no Ceará foi o PROS. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se o PROS do Ceará tivesse feito uma coligação
com o PSDB e com o PSL para federal, dos 22 deputados federais, tinham 5 deputados de oposição. Não era questão de grana, é de 5 coligação. ou 6. Então a estratégia foi errada. Eu conversei, inclusive, com o Roberto Pessoa. Quer dizer, o PSDB fez um deputado federal, podia ter feito 2, ele e o Danilo. E o PROS, ao invés de 2, podia ter feito 3. Então, a oposição do Ceará, ao invés de estar hoje só com 3 federais, podia estar com 5 ou 6. Então a estratégia foi errada. Porque o PROS se isolou e saiu sozinho numa chapa de deputado federal. Foi um erro estratégico. Porque não, o capitão Wagner não pensou na oposição, pensou só nele. Porque se ele faz uma coligação com o PSDB e com o PSL, tinham feito 5 a 6 federais. A oposição do Ceará, dos 22, tinha 5 a 6. Do ponto de vista da tática eleitoral, era mais inteligente. O PT foi mais inteligente. O PT foi O Iglesias está tentando te corrigir, mas não, Iglesias, quem elegeu a maior bancada federal foi o PT. Isso é fato. Você pode até dizer que hoje, saindo um para lá, um para cá, mas na eleição, quem elegeu mais deputados federais no Brasil foi o PT. E para fechar aqui o PROS não quis se coligar proporcionalmente com o PSDB para não dar voz ao PSDB. A estratégia errada. O Wagner queria se coligar proporcionalmente com o Tasso. Mas o Tasso lançasse candidaturas. Então o Tasso não saiu candidato. Mas está errado, porque daqui a 2 anos ele quer ser deputado federal, ele podia ter 5 deputados federais com ele. Ele quer ser candidato a prefeito de Fortaleza. Estratégia errada. Só pensou nele. Estratégia errada. 7 horas 30 minutos. Olha, a Cruzoé, atenção, para fechar a semana, a revista Cruzoé do Antagonista fez um levantamento do patrimônio do ministro Gilmar Mendes, entre cotas e dividendos das empresas que são sócios. Ele e a mulher, imóveis e propriedades rurais. Tá bem o Gilmar, hein? A conta bancária dele passa de 20 milhões de reais. Tá bem, talentoso, ministro Gilmar. Amigos, último recado aqui, lembrança do nosso querido César Luiz, que vem agora aí com mais um campeão de audiência da Assunção, é que a partir de segunda-feira, terminado o horário eleitoral, o nosso programa é direto, sem interrupção, de 5 da manhã às 7 horas. Né? Horário de verão. Horário de verão, você falou acabou. Horário eleitoral. Perdão. E a partir de segunda, 6h40, tem a voz do povão. O povão na Assunção. A bronca é livre. Grande abraço, grato pela audiência. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Um ótimo fim de semana, bastante proveitoso para vocês. Bom dia. É isso, Acatrão. Quer que eu escolha essa daí?